Olá, meus amores do primeiro ano, tudo bem? Como vocês estão? Olha só, a nossa aula de matemática hoje nós vamos estudar sobre a centena, certo? Então, pegue aí o seu livro, preste bastante atenção e vamos acompanhar a nossa aula. Observe a imagem ao lado. Ao colocarmos essas 100 bolinhas juntas, formamos um grupo de 100 unidades, que chamaremos de uma centena. Lembra que a Proval explicou para vocês, não é isso? Se eu tenho 100 unidades, eu já passo a ter uma centena, não é isso? Então, quando nós juntamos 100 unidades, nós temos uma centena. Logo, 10 dezenas é igual a uma centena. Então, aqui nós temos, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui nós temos 10 conjuntos. Cada conjunto possui 10 elementos. Aqui eu tenho 10 bolas, 10 peões, aí 10 bolas novamente, mais 10 bolas, 10 peões, 10 bolas, 10 bolas, 10 peões, 10 bolas, 10 bolas. Então, somando, no total aqui eu tenho 10 dezenas, certo? Porque cada conjunto desse corresponde a uma dezena. Então, aqui eu tenho 10 dezenas e correspondente a uma centena, né? Porque se eu juntar todas essas quantidades, eu tenho 100 unidades. Então, eu tenho uma centena. Agora, representaremos o número 100 no quadro valor de lugar, QVL, certo? Quadro valor lugar. Então, aqui nós temos terceira ordem, que são as unidades que nós já estudamos. Segunda ordem, as dezenas, né? Isso, estudamos unidade, dezena. Agora, nós temos aqui a primeira ordem, né? Ó, primeira ordem, centena. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, unidade. Então, agora, nós passamos a ter o quadro valor de lugar. Centena, dezena, unidade, certo? Numeral 100, olha só, 100, certo? Eu tenho 0 unidades, 0 dezena, uma centena. Se eu tenho uma centena, corresponde a 100 unidades, certo? Aqui a Proval tem 10 conjuntos, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho 10 conjuntos. Cada conjunto desse possui 10 unidades. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, sabendo que cada conjunto possui 10 unidades, ó. 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. 40 mais 10, 50. 50 mais 10, 60. 60 mais 10, 70. 70 mais 10, 80. 80 mais 10, 90. 90 mais 10, 100. Não é isso? Então, aqui eu tenho 10 dezenas, certo? 10 dezenas, por quê? Porque cada conjunto desse eu tenho uma dezena, não é isso? Eu tenho 10 unidades em cada. Então, aqui eu tenho 100 dezenas, que corresponde a 100 unidades, né? Vocês contaram junto comigo e vocês viram que aqui nós temos 100 ovos. Então, aqui eu tenho 100 unidades de ovos, que corresponde a 10 dezenas, que é igual a uma centena. Se eu tenho 10 dezenas, eu tenho uma centena, certo? Vocês vão entender aqui direitinho, olha só. O numeral 100, estão vendo? 100. Agora representaremos o 100 no quadro valor lugar. O 0, ele fica na nossa unidade. O próximo 0 na nossa dezena. E o numeral 1 na nossa centena. Então, eu tenho uma centena. Se eu tenho uma centena, eu tenho... Isso mesmo, eu tenho 100 unidades, certo? Então, olha só. Aqui, a Proval trouxe para explicar direitinho, ó. 100 unidades formam o quê? O que 100 unidades formam? 100 unidades formam uma centena, certo? 100 unidades formam uma centena. Uma centena é igual a quantas dezenas? Se eu tenho uma centena, quantas dezenas a Proval tem? Isso mesmo, 10 dezenas. Se eu tenho uma centena, eu vou possuir 10 dezenas. 2 centenas tem quantas unidades? Se
Uma centena, gente, eu tenho 100 unidades. 2 centenas eu vou ter quanto? 100 mais 100, 200, não é isso? Eu terei 200 unidades. 200 unidades formam o quê? 200 unidades. Se 100 unidades corresponde a uma centena, 200 unidades corresponde a duas, não é isso? 2 centenas, não é isso? 200 unidades corresponde a 2 centenas. 100 unidades formam o quê? Uma centena. Uma centena é igual a quantas dezenas? 10 dezenas. 2 centenas tem quantas unidades? 200 unidades, né? 2 centenas, 200 unidades. 200 unidades formam o quê? 2 centenas, certo? Então, olha só, prestem bastante atenção aqui, ó. Atenção! O que vocês irão fazer? Pesquise em jornais e revistas rótulos de produtos que indiquem a seguinte frase: contém 100 unidades, certo? Então, o que é que vocês irão fazer? Vocês irão pesquisar em jornais, revistas ou rótulos, né, de produtos, qualquer produto, essa frase: contém 100 unidades, certo? E aí vocês irão colar ou numa folha de ofício ou em uma cartolina e vocês me mandarão a foto, tá bom? E aí quando for outra atividade de testagem, vocês mandam junto com essa atividade, tá ok? Então vou aguardar, tá certo? Vocês podem pausar aqui nessa tela, podem escrever, tirar uma foto para vocês poder pesquisar direitinho, tá certo? Então, até a nossa próxima aula. Tchau. Um beijo da Proval.